Olá, o objetivo dessa nossa videoaula é ensinar como criar e configurar pontos de venda para a venda de ingressos e para fichas de bar. Então vamos lá. Do lado esquerdo aqui nós temos alguns menus. Nós vamos procurar a opção ponto de venda. Aqui nessa opção de ponto de venda, abre três opções: usuários, fluxo de caixa e senha administrativa. Agora nós vamos em usuários. Quando eu clico em usuários, abre todas as opções de usuários que já foram cadastradas previamente no sistema. O nosso objetivo principal aqui é vir aqui no botão e clicar em adicionar. Aqui o primeiro campo exibido é o campo nome. Nesse campo nome vai ser o nome que nós vamos utilizar para identificar nos relatórios e na visualização uma identificação bem fácil que você vai ter daquele ponto de venda. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui casa de ingressos, certo? Todo relatório, toda venda que aparecer, vai aparecer como origem esse nome casa de ingressos. Já o campo que temos abaixo, usuário/login, é o campo que vai ser utilizado para fazer o login nesse dispositivo, tanto no web, tanto no aplicativo, para facilitar esse processo. Então, de casa de ingresso, pode ser um nome abreviado, por exemplo, CI01, que vai ser o usuário que ele vai digitar para entrar para fazer a venda. Tá? Então, pode ser um nome bem curto e uma abreviação. E lembrando que em todo relatório vai aparecer o nome casa de ingressos, é mais fácil. Aqui no campo abaixo nós temos o campo de senha. Nesse campo de senha sempre é bom colocar uma senha um pouco forte, utilizar um caractere especial. Então eu posso colocar, por exemplo, CI, arroba 01 ou 23, por exemplo, e criar uma senha um pouco mais forte para não ficar tão simples de ser adivinhado. Sempre evitar utilizar aquele padrão de senha 1, 2, 3, senhas que são muito fáceis, né, de serem adivinhadas ali, para evitar qualquer tipo de constrangimento dentro do seu sistema, né? Embaixo nós temos aqui a opção de status. Nessa opção de status tem a opção de ativo e inativo, tá? Isso aqui é só uma opção para você deixar esse ponto de venda ativado, que ele pode vender, ou você pode vir aqui simplesmente e criar ele também inativo e depois ativar, tá? É só um botão como se fosse liga e desliga esse usuário que nós estamos criando. Na aba de baixo nós temos algumas restrições, tá? Todas essas abas aqui da parte de baixo, que são as restrições, pagamento, reimpressão, são configurações adicionais. Então, você pode fazer ou não, você pode, é mais como forma da gente fazer alguns tipos de restrições e configurações. Não são obrigados a utilizar todas as configurações, todos os campos, você vai utilizar caso houver necessidade, tá? Então, eu vou explicar um a um aqui para vocês e para vocês realizar a configuração da melhor forma, tá? Então, nessa aba aqui, primeira chamada restrições, eu clico nela. A primeira pergunta que ela aparece, restringir tipo de venda, eu posso fazer uma restrição, tá? Eu posso colocar aqui esse ponto de venda, ele pode vender só ingressos, ele pode vender somente produtos ou ele pode vender os dois, tá? Então, vamos supor que eu quero deixar ele só vendendo produto de ficha de bar, não pode vender ingresso. Eu seleciono aqui a opção que eu desejo, tá? Então, aqui no nosso caso, eu vou deixar que esse ponto de venda pode vender os dois, e ele já fica padronizado assim. Na parte de baixo, eu tenho a opção de restringir por evento. O que seria isso? Eu posso também fazer uma restrição desse ponto de venda para ele vender somente um evento determinado. Então, eu posso vir aqui, sim, poderá vender somente o evento selecionado, e eu posso selecionar o evento que está cadastrado que ele pode vender. Ou seja, nesse caso, vai aparecer para ele somente esse evento. Se eu tenho 10 eventos simultâneos vendendo, para ele só vai aparecer o evento que eu restringi aqui. Posso restringir mais de um evento. Um exemplo, posso restringir 5 eventos, 6 eventos, quantos eventos eu quiser eu posso fazer restrição, tá? Por padrão, é sempre deixado como não, pode vender todos os eventos. Esse é o padrão. Então, se a gente mexe nessa configuração, a gente está determinando que vai ser alterado, que ele só pode vender um determinado evento, ok? A próxima aba que nós temos aqui é a aba de pagamento, tá? A primeira opção é a divisão de pagamento. Essa opção ela pergunta se eu quero ativar para ele fazer essa divisão de pagamento, esse ponto de venda ou não. A divisão de pagamento é simplesmente assim, quando um cliente vai até o ponto de venda comprar um ingresso ou comprar um produto, e ele vai dividir. Vamos supor que o ingresso custa R$400 e ele quer dividir. Eu quero pagar R$200 no cartão de crédito e quero pagar R$200 no dinheiro. É possível fazer essa divisão, tá? O operador da máquina vai colocar dividir pagamento, e aí vai selecionar que está entre R$200 em dinheiro e R$200 em cartão de crédito. Tá? Logo abaixo nós temos aqui a opção de parcelamento. Se eu ativar essa opção de parcelamento, esse ponto de venda vai poder parcelar essas vendas de ingresso e fichas de bar também. Esse parcelamento
ele vem de acordo com o que você cadastrou no evento. Então, você configura o evento. Vamos supor que o evento está habilitado para ser parcelado em 3 vezes esse ingresso. Então, ele já herda aqui aquelas configurações do evento. Se você habilitou lá em 3 vezes, com uma taxa de juros ou alguma coisa assim, ele vai pegar as mesmas configurações e vai passar para esse ponto de venda. Tá? Então, ele só fala aqui se ele permite ou não, tá? Essa configuração de parcelamento. Tá? Embaixo, nós temos a opção de restrição por forma de pagamento. Esta restrição de forma de pagamento, ela serve também, no mesmo caso das restrições, se você quer restringir uma opção de pagamento. Um exemplo, eu quero que esse ponto de venda só venda no dinheiro. Então, eu venho aqui, seleciono a opção de dinheiro. Isso quer dizer que o quê? Esse ponto de venda só vai vender nessa modalidade que eu selecionar aqui, tá? Atenção especial para pontos de venda que irão utilizar as máquinas de pagamento. Se você quiser, por exemplo, fazer a restrição de venda por forma de pagamento da Stone, você pode vir aqui e digitar Stone, selecionar cartão de crédito da Stone, selecionar cartão de débito Stone e selecionar, por exemplo, Pix Stone, tá? Esse caso aqui, eu estou limitando esse ponto de venda a vender somente cartão de crédito, débito e Pix na máquina da Stone. Se ele entrar dessa forma aqui na máquina, por exemplo, de outra operadora, do PagSeguro, por exemplo, ele não vai aparecer as opções de forma de pagamento para ele. Se eu quiser habilitar do PagSeguro, como que eu faço? Eu digito PagSeguro, cartão de crédito PagSeguro, digito PagSeguro débito e assim sucessivamente, tá? Se eu não quero restringir as formas de pagamento, quero deixar todas as formas de pagamento disponíveis, é só deixar esse campo em branco que ele vai aparecer todas as formas de pagamento. Esse campo é só se eu quiser fazer essa restrição, tá? Na parte de baixo, nós temos a aba de reimpressão. Reimpressão, ela serve para as máquinas de pagamento quando você faz uma venda do ingresso ou uma venda de ficha de bar e às vezes você pode estar vendendo, por exemplo, 10 ingressos e a máquina começou a fazer impressão, ela acaba a bobina, acontece algum tipo de problema. Se você habilitar essa opção de permissão de reimpressão, já vai aparecer para esse ponto de venda escrito reimprimir ingressos, sim ou não, ou fichas de bar, e ele pode fazer a reimpressão, tá? Porém, você pode também definir uma senha para isso. Vai ficar o botão lá aparecendo para ele, a opção reimprimir, né? Para ele imprimir novamente. Se ele clica nessa opção de fazer essa reimpressão, você pode colocar a opção de exigir uma senha. Então, você pode colocar uma senha no sistema, vou mostrar mais para frente do vídeo como que coloca essa senha. E aí, toda vez que, por exemplo, deu problema na impressão, pode clicar em reimpressão, só que precisa da senha que você vai ter, essa senha administrativa. Logo abaixo, nós temos a aba de cancelamento. Tá? Cancelamento é basicamente como funciona essa forma de reimpressão. Eu posso vir aqui habilitar que o usuário pode fazer o cancelamento, tanto nas vendas em dinheiro, tanto nas vendas em cartão. E em cartão vai aparecer a opção de entrar em histórico lá e estornar, fazer o cancelamento dessa venda, tá? E eu posso colocar que exige uma senha, tá? Toda vez que ele colocar para fazer o cancelamento, vai pedir a senha, e essa senha só você pode ter, a senha que você cadastrar no sistema, que vai autorizar, concretizar esse cancelamento. Na aba logo abaixo, nós temos a aba de permissões, tá? Essas permissões, elas também são as opções de restrições, tá? Desse usuário e as permissões, tudo que ele pode fazer ou não. A primeira pergunta aqui é se ele pode vender uma venda sem cadastro. Na questão do ingresso, quando faz uma comercialização de ingresso, a padronização do sistema é que peça CPF, celular e o nome. Essa é a venda mais recomendada, porque o ingresso já chega automaticamente por WhatsApp do cliente e ele fica identificado. Caso perca o ingresso, caso tenha algum problema com esse ingresso, você consegue depois puxar pelo CPF essa venda, consegue dar um jeito mais fácil de você fazer a entrada desse usuário dentro do evento, né? Mas tem alguns casos que você às vezes não quer ou o ponto de venda não deseja fazer essa identificação de cliente por cliente, então você pode habilitar essa opção de imprimir essa venda, fazer a impressão dessa venda e concretizar essa venda sem efetuar o cadastro, né? Nas maquininhas de pagamento. Então o usuário ele vai lá, faz a compra do ingresso, efetua o pagamento e o ingresso ele já sai impresso. Porém, aquele ingresso ele está vinculado somente àquele papel. Se o usuário perde aquele papel, se ele extravia, se ele mora, não tem como fazer uma recuperação dessa venda de maneira simples, né? Teria que ver o número do pedido, fazer todo esse processo. Se tiver ativado essa venda com cadastro, é muito mais fácil, que é só pegar o CPF dele e digitar no momento da entrada que está tudo certo, né? Então é uma venda mais facilitada. Porém, tem opções, um exemplo também,
de bilheteria do evento, que às vezes é muito corrido para pegar o nome por nome de usuário para fazer o preenchimento. Então, você já pode deixar o usuário com essa permissão de venda sem cadastro específica para a bilheteria na hora do evento, tá bom? Aqui nessa opção de permitir desconto, é quando tem alguma... esse ponto de venda pode se conceder desconto para quem ele está vendendo. Aparece um campo para ele lá, o total da venda, e um campo para ele dar o desconto. Ele pode dar um desconto de R$100, R$200 naquela venda, tá? Esse recurso ele funciona na versão web e em breve vai ser disponibilizado nas máquinas de pagamento, tá? Permitir impressão sem nome é uma opção bem parecida com aquela opção ali de cima, tá? Que seria permitir venda sem cadastro. Você pode imprimir esse ingresso na impressora térmica sem fazer o preenchimento dos nomes, tá? Então, faz a venda lá, coloca só o nome de uma pessoa e ele já faz a impressão dos ingressos de maneira mais simples ali, e é comumente utilizado em bilheteria de casa noturna ou do seu evento, tá? Embaixo nós temos a opção de permissão, de sim ou não permitir essa emissão das cortesias, tá? Isso funciona tanto para ingressos quanto sistema de bar. Esse ponto de venda, no caso aqui, eu posso colocar que ele pode fazer emissão de uma cortesia. Então, ele pode selecionar um produto ou ingresso e na forma de pagamento, ao invés de aparecer dinheiro, cartão, aparece todas as opções e vai aparecer a opção também chamada cortesia. Então, ele pode dar uma cortesia e isso fica registrado depois nos relatórios, fica registrado no sistema, tá? Aqui do lado nós temos a opção de justificar cortesia, para caso de ingresso somente. Se você habilitar que ele deve justificar cortesia, assim que ele faz a emissão da cortesia, aparece um campo para ele preencher para quem que ele está dando aquela cortesia, né? E depois você pode visualizar esse relatório, depois ver para quem foram emitidas essas cortesias e uma justificativa, tá? Essa opção, a última opção que nós temos aqui em permissões, é a opção de permitir histórico, tá? No caso de utilização de máquina, você está utilizando a máquina da Stone, rede, GetNet ou PagSeguro, você pode habilitar algumas opções, tá? Ele vem como padrão não permitir histórico de venda, tá? Então, nesse caso, o usuário ele vai realizando as vendas e não aparece para ele a opção de histórico, para ele ver as vendas que já foram realizadas, tá? Aqui você pode dar 2 tipos de permissão, 3 tipos de permissão no caso. Você pode colocar que ele não pode visualizar esse histórico, ou você pode deixar ele visualizar esse histórico apenas do usuário dele, então ele vai ver só as vendas que ele realizou, tá? Ou você pode colocar permitir visualizar histórico de todos os usuários. Esse caso, se você tem, por exemplo, 10 máquinas de venda operando, se você deixar essa permissão para ele visualizar histórico de todos os usuários, ele vai ter acesso, ele vai ver todas as vendas de todos os usuários, de todas as máquinas que estão realizando vendas naquele momento, tá? Então, essa é uma opção que você pode permitir ou não. Geralmente, nos eventos, permite visualizar o histórico apenas do usuário, tá? Que ele vai ver as vendas somente das vendas que ele concretizou naquela máquina. Logo abaixo, nós temos a aba taxa de serviço. Quando eu clico aqui em taxa de serviço, ele aparece a opção para eu selecionar se vai fazer a cobrança de taxa de serviço ou não. Se eu coloco sim, eu posso fazer uma cobrança de taxa, tá? Um exemplo, eu posso fazer uma cobrança de taxa de porcentagem sobre a venda. Então, vamos supor que eu estou vendendo um produto de bar, tá? E eu quero que esse ponto de venda cobre uma taxa. E eu posso colocar essa taxa. Então, eu posso colocar uma taxa aqui, vamos supor, de 10%. Então, toda venda que for realizada nesse bar, esse usuário vai ser cobrado uma taxa de 10%. E depois, esses 10% a mais vai ser contabilizado no relatório, tá? Então, um exemplo, estou comprando uma cola ali e tem o valor de R$10, por exemplo, daí ele vai cobrar uma taxa de 10% em cima, ele vai colocar na máquina de pagamento, ele coloca o valor do produto e embaixo ele coloca a porcentagem, que seria os 10% do valor, e depois ele dá o valor total, tá? Então é mostrado isso ali na tela e quem for pagar, paga com essa taxa de, por exemplo, 10%. Aqui você pode definir essa taxa, em vez de 10%, você pode colocar, vamos supor, 5%, e ele vai fazer o cálculo. Ou também tem o valor fixo. Eu posso colocar um valor fixo, seria, por exemplo, R$5. Então, eu coloco aqui um valor fixo por item de R$5. Então, ele vai cobrar esse valor fixado também. E da mesma maneira da porcentagem, vai ser exibido ali na tela e o usuário vai pagar a mais esse valor que eu estou adicionando aqui. Para finalizar as configurações, embaixo nós temos a opção chamada controle de caixa. Eu clico nela, ela vem com um padrão como inativo, mas eu posso ativar essa opção de controle de caixa. Tá? Esse controle de caixa é bem eficiente
para as pessoas que utilizam as maquininhas de pagamento ou que utilizam o aplicativo no celular. Ela faz um controle bem apurado ali do caixa. Então eu vou colocar ativar aqui para vocês visualizarem. E aqui do lado ele já tem uma opção de exigir PIN. Então eu posso colocar que exige PIN para fazer algumas operações, tá? Então aqui eu posso colocar permitir reforço, sim, tá? Então permitir sangria, sim, permitir fechar, sim. O que seria cada opção dessa? Reforço de caixa é quando você vai fazer um reforço de caixa daquele ponto de venda. Então vamos supor que ele abre o caixa com R$200 de troco e acaba o troco dele, você vai fazer um reforço, colocar mais dinheiro para ele ter esse dinheiro para fazer essa operação, né, de troco com o usuário final. Nós temos alguns vídeos que explicam como realizar todo esse controle de caixa aqui no nosso canal, tá? Então a permissão de reforço você pode ativar, a permissão de sangria, que é retirada de dinheiro em caixa. Esse usuário pode estar vendendo esses ingressos ou produtos de caixa e esses produtos de bar, e você pode efetuar uma sangria, ou seja, retirar dinheiro vivo ali do caixa e ele fica registrado. Todo o reforço, sangria que você efetua, fica registrado ali nos relatórios e para você ter um controle melhor desse caixa, tá? E a última opção seria permitir fechar. A permissão de fechar a caixa, na hora que você faz o fechamento de caixa nas máquinas, ele já emite um relatório desde que a caixa foi aberta até a finalização dele, o que foi vendido em cartão, o que foi vendido em dinheiro. Então dá para você um relatório bem interessante ali para você controlar esse ponto de venda e esse caixa. Então essas são as principais configurações de um ponto de venda. Dá para fazer bastante restrições e configurar da maneira que desejar, tá? Então vamos voltar aqui em usuários para mostrar mais algumas funcionalidades para vocês. Então eu volto aqui, ponto de venda usuários, e aqui eu posso editar um usuário. Então um usuário, por exemplo, que já foi criado, eu posso visualizar também, posso clicar em cima do nome, visualizar tudo que tem de permissão, tá? Ou posso voltar naquela tela, vir aqui nesse botão do lado direito e editar. Então vamos supor que eu criei um usuário, só que eu quero fazer uma edição. Agora eu quero mudar. A senha dele é demo123, posso colocar uma nova senha aqui para ele e atualizar aqui nessa parte de baixo, que esse usuário vai ser atualizado, tá? Lembrando que qualquer alteração que se faça de configuração de usuário, a recomendação é que se ele esteja logado na máquina ou algum ponto de venda, ele coloque em sair e faça o login novamente para o sistema atualizar essas configurações que foram realizadas. Uma outra coisa legal que dá para fazer aqui, nessa lista dos pontos de venda, é clicar aqui em demonstração, por exemplo, nesse usuário que foi criado, e eu posso duplicar ele. Então eu tenho a opção aqui de duplicar. Essa configuração é legal, essa duplicação, porque eu posso configurar, fazer toda aquela configuração padrão e eu posso ir criando vários usuários. Então eu criei, por exemplo, esse usuário demonstração, eu clico aqui em duplicar, ele já herdou tudo que está configurado, pré-configurado, tudo que eu fiz já, e eu posso só editar o nome, o usuário e a senha, por exemplo, e crio um novo. E ele vai herdar as mesmas configurações, restrições, herda tudo, tá? Então eu posso ir fazendo isso aqui, por exemplo, se eu tenho 10 usuários para criar, eu já posso ir fazendo isso aqui de uma maneira mais simples e mais fácil, né? Aqui embaixo, voltando ao menu, no ponto de venda, nós temos a opção de fluxo de caixa, tá? O fluxo de caixa, ele tem um vídeo que é específico de fluxo de caixa, que é de controle. Então aqui, resumidamente, ele tem a hora que esse caixa foi aberto do ponto de venda, a hora que ele foi fechado, o que ele tem em dinheiro. Então, um exemplo, vou pegar um caixa que está aberto aqui e ele mostra para mim que o dia, a hora e o valor que ele foi aberto, a hora que esse caixa foi fechado. Eu tenho a opção de fazer reforço, sangria e fazer fechamento de caixa. Tem a opção também de fazer impressão desse fluxo de caixa, desse ponto de venda. Mas toda essa operação de fluxo de caixa fica para um outro vídeo que tem disponível no nosso canal, que detalha um pouco mais sobre essas funcionalidades, tá? E por último, aqui em ponto de venda, nós temos a opção de senha administrativa. Essa senha administrativa é aquele PIN que nós configuramos lá no ponto de venda para fazer sangria, fechamento de caixa, abertura, cancelamento. Então você pode vir aqui em ativar PIN e cadastrar uma senha. Então você vai colocar uma senha de 4 dígitos para facilitar e vai atualizar. Então todas aquelas configurações que a gente fez no usuário do ponto de venda que exige PIN, vai precisar desse PIN cadastrado por você através da administração da Nova 8.
Feito isso, todas essas configurações do ponto de venda, agora para fazer uma venda no ponto de venda, é possível fazer de várias formas. A primeira dela é a versão web. Então você vai entrar no seu domínio.com.br/pdv de ponto de venda, você vai inserir o login e a senha que foi criado ali no ponto de venda anteriormente, e aí vai aparecer os eventos que estão disponíveis. Então eu seleciono o evento que está disponível e aqui eu já estou realizando uma venda de um ingresso. Então eu posso selecionar aqui uma inteira. Aqui eu vou digitar o CPF do comprador, colocar a forma de pagamento que está definida para aquele ponto de venda e faça a confirmação dessa venda. Então é uma venda bem simples que ela pode ser feita em multiplataforma, tá? Essa versão web, nós temos também aplicativo, então você pode baixar o aplicativo da Nova 8 no seu celular, tanto Android quanto iOS, para fazer a venda desses ingressos. Nesse formato, você pode também ter a opção de impressão na impressora Bamatec, pode ter impressão na A4, tenha esse ponto de venda digital para o cliente receber esse ingresso via WhatsApp e também tenha o mesmo processo de venda através das maquininhas das operadoras de pagamento. Então você viu como que é simples, fácil e rápido de você fazer uma venda de ingresso através da nossa multiplataforma. Em qualquer lugar que você esteja, você consegue hoje fazer uma venda de ingresso. Se você quiser saber um pouco mais sobre a Nova 8, uma explicação um pouco mais detalhada, ou conversar com um dos nossos consultores, entre em contato. O link está na descrição desse vídeo, com o WhatsApp da nossa equipe comercial e também com o formulário para iniciar suas vendas através da internet e das maquininhas de pagamento. Até o próximo vídeo.